As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, são 7h13, está começando o Jogo Rápido desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, então sextou. Um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN, pelo NN Play. Hoje é sexta-feira, mas é dia de trabalho também. Primeiro o trabalho, as obrigações, depois o trabalho, se é que você me entende. Então, um bom dia para você, hora de falar de futebol, uma pausa nas informações, na prestação de serviço do Comando 91, porque fim de semana começam as decisões, começam as semifinais do Campeonato Alagoano, Asa e CSE, Penedense e CRB, aliás, CRB e Penedense, porque o primeiro jogo é lá no estádio Rei Pelé, e claro, eu vou trazer também todas as informações. Ontem, o CSA passou o carro para cima do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, ó. Um trator passando assim, aquele rolo compressor que tem. O CSA passou para cima do Sampaio Corrêa e deixou a torcida do Asa preocupada para o jogo de domingo aqui em Arapiraca. Inclusive, falando em Asa, mais protestos da torcida, né? Faixas lá no estádio Coraci da Mata Fonseca. E hoje nós vamos ouvir o presidente Rogério Siqueira. Ele fala com a gente hoje aqui dentro do Jogo Rápido. Iniciando, claro, o nosso programa, trazendo as informações do Gigante. Quem vai trazer o que está acontecendo nos bastidores, especialmente, é o nosso repórter Eduardo Cardial. Vamos acompanhar. Ok, beleza? Um abraço pra você. Sextou, rapaz. Hashtag sexta-feira com SS de saúde, de sucesso, de solidariedade. Mas vamos para o que interessa. Olha só, falando do ambiente do Gigante Alagoano, que está concentrado, inclusive, para o jogo de domingo diante do CSA, primeiro jogo da semifinal do campeonato estadual. Vale salientar que o Asa precisa mais do que nunca agora apostar todas as fichas, o que tem e o que não tem para essas semifinais do sábado, do domingo agora e a próxima partida, porque com a vitória do CSE ontem diante do Murici pela Copa Alagoas, tirou praticamente as possibilidades de uma classificação do Asa na competição da Copa Alagoas, que gera também um calendário. Gera um calendário na Série D, gera um calendário, uma disputa com o terceiro colocado do estadual para buscar uma vaga na Copa do Brasil. O caminho ficou muito mais difícil para a equipe do Asa via Copa Alagoas. Agora o Asa vai ter que passar na semifinal pelo CSA, vai ter que apostar tudo, conforme eu disse. E o presidente Rogério Siqueira concedeu uma entrevista ontem falando sobre esses protestos que os torcedores estão fazendo, pichando o muro do CT, expondo faixas no estádio municipal, dizendo que a diretoria é incompetente, pedindo saída do próprio presidente, reclamando da equipe, dizendo que o campeonato alagoano é obrigação. O presidente Rogério Siqueira disse que, abre aspas, é vergonhosa a campanha do Asa na Copa Alagoas, fecha aspas. Então, a situação é bastante complicada para o Gigante Alagoano e para o técnico Raniel Ribeiro, que acredito, pela circunstância da equipe do Asa no momento, acredito que está muito atrelada a uma possível permanência do Raniel Ribeiro passando pelo campeonato alagoano. Se o Raniel passa da fase semifinal e chega à finalíssima do campeonato estadual, acredito que ele continua para o Campeonato Brasileiro da Série D. Raniel é um bom profissional, tem trabalhado muito, a culpa não é só dele, mas a gente sabe que no futebol brasileiro, treinador vive de resultado. E esses resultados, com consistência, satisfazendo o torcedor, a própria direção, esses resultados não estão vindo. Então a situação é muito complicada para uma sequência do próprio técnico Raniel Ribeiro no Campeonato Brasileiro posteriormente. Mas esquece um pouco o brasileiro e volta as atenções agora para o Campeonato Estadual. Está concentrado, o Asa deve usar a força máxima no jogo diante do CSA aqui no estádio municipal no próximo domingo, para tentar nessa primeira partida fazer o dever de casa e ter uma tranquilidade maior para o segundo jogo em Maceió na semana seguinte, porque lá em Maceió o fato é bem mais complicado. Eu diria que a água está
no pescoço dos jogadores alvinegros e também da comissão técnica. Vamos aguardar para saber de que forma esse Asa vai se comportar no domingo aqui no Estádio Municipal diante do CSA. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h18, como o Cardeal trouxe, ontem o presidente Rogério Siqueira deu entrevista coletiva, concedeu, melhor dizendo, entrevista coletiva. A gente vai passar a coletiva agora, claro, para você, torcedor, né? Muita gente cobrava que o Rogério chegasse ou falasse para a imprensa e nós vamos agora colocar a coletiva e ouvir o que disse o presidente do clube, ele que não está também satisfeito, principalmente com a campanha que o time fez na Copa Alagoas. Vamos ouvir então o presidente do Asa nesta coletiva de imprensa. Sempre motivando o nosso elenco, né? Porque ninguém nos colocou nessa final, né? Essa final, essa decisão dessa semifinal, nós conquistamos, foram eles que conquistaram, né? E tivemos uma conversa muito boa agora, mostrando que nós não pedimos licença para ninguém e nós vamos encarar essa decisão nesse clássico diante do CSA. Só tem um prato de comida, ou a gente vai comer ou eles. Então, aquele que tiver mais fome, aquele que tiver mais vontade, aquele que for mais competitivo, com certeza vai sair desse jogo de 180 minutos com a vitória. Então, nós precisamos muito dessa vitória e nós vamos buscar. Também, né, a competição do Campeonato Alagoano, ela nos dá o direito de ter calendário 2026, né? Então esse é um dos motivos também, né? Mas a competição por si só, ela é o maior fator motivacional, né? Há 13 anos não somos campeões alagoanos, então temos batido muito na porta, né? Somos semifinalistas por 4 anos seguidos, os 3 últimos anos fomos finalistas, né? Ou seja, essa vitória está engasgada aqui, né? Essa busca desse título está engasgada e nós vamos buscar esse título. Olha, a nossa cobrança de diretoria para com toda a comissão técnica, jogadores, a diretoria de futebol, né, que é o Renan Mobarak, com o gerente, o Erivaldo, ela é diária também. Existe muito essa cobrança, né, no dia a dia. Se a gente pegar os números do campeonato alagoano, a gente vê que nós tivemos a melhor defesa do campeonato, né, nós conseguimos a classificação com um jogo de antecedência, né, nós somos o segundo melhor ataque do campeonato, mas precisamos melhorar muito. Precisamos melhorar bastante e a gente tem acompanhado os trabalhos. Na Copa Alagoas, como você citou, para a gente foi uma tragédia, né? Tínhamos um planejamento, não é que a Copa Alagoas foi plano B em momento algum, né? Nós fomos para competições com o time que a comissão técnica escolheu colocar e perdemos. Isso é vergonhoso. O que a gente fez até agora aqui na Copa Alagoas é vergonhoso e não tenham dúvida, você torcedor, que nós estamos cobrando e muito, né, de toda a comissão e também dos jogadores, mas nós não podemos misturar, vira a chavinha, né? Agora nós temos uma grande decisão, né, que é a semifinal do Campeonato Alagoano, decisão essa que os mesmos jogadores, o mesmo elenco, ele conquistou dentro de campo, então isso faz com que mudemos essa chavinha, isso não diminui o nível de cobrança daqueles que eles deixaram de desempenhar numa competição também muito importante para todos nós, mas agora o foco total é na semifinal, nesse jogo com o CSA. Nós não contratamos, não foi por falta de recurso, não foi por falta de buscar no mercado. Hoje nós temos, eu vou explicar para vocês rapidamente, antes tínhamos uma disputa muito grande, principalmente com os clubes de São Paulo, que joga A1, que joga A2. Quando eles colocavam o olho no jogador, eles iriam levar, porque eles pagam 3, 4, 5, 10 vezes o que a gente paga normalmente aqui no Campeonato Alagoano. Hoje não tem só os clubes do Paulista, hoje tem os clubes do Paulista e mais 50 SAFs fazendo propostas estratosféricas, né, para os jogadores, por exemplo, jogadores que em média ganhavam 5, 6, 7 mil, esse ano passaram a ganhar 12, 13, 15 mil e ficaram escassos também no mercado, né? Então foi muito difícil a formação do elenco, né? Óbvio que
Para agora não tem como contratar, mas com certeza por uma Série D já muda a chavinha, porque aí em vez dos 850 quase clubes que tem contratando hoje, quando for uma Série D vai ter pouco mais de 100 clubes em atividade. Então, óbvio que vão ter mais opções no mercado, mas como eu falei, o nosso foco agora são as semifinais do Campeonato Alagoano e o primeiro jogo aqui em casa contra o CSA. Claro, foi tocado nessa reunião. É o comportamento, gente. Ganhar ou perder faz parte do futebol, como faz parte de qualquer esporte. Mas o que não é admissível é chegar ali dentro do campo e não deixar a vida. Então é isso que a gente tem cobrado dos jogadores e com certeza vocês podem esperar um time vibrante, um time muito competitivo diante do próximo clássico aqui em Arapiraca contra o CSA. Olha, eu prefiro não citar pontualmente as nossas reuniões internas, mas pode ter certeza que a cobrança não só é com o Ranieri, mas com toda a comissão, com a diretoria de futebol, com os atletas, elas têm sido feitas e diariamente. Elas são grandes, não são pequenas, mas com certeza podem esperar um time muito competitivo, que vai buscar a vitória contra o CSA aqui em casa no próximo domingo. É bem salutar, mas como eu falei, o nosso foco agora é total na semifinal, Depois da semifinal a gente muda a chavinha para a Copa do Brasil e depois volta a chavinha para outra partida da semifinal e assim sucessivamente. Não, eu queria falar para o torcedor alvinegro que nos assiste, que nos escuta, pedir desculpa e dizer, torcedor, que eu estou tão envergonhado contra vocês pela nossa atuação pífia que tivemos até agora na Copa Alagoas. Mas também te peço, dá um voto de confiança para todos nós, tá? Que nós vamos buscar essa vaga para a final e buscar esse título que está engasgado na nossa garganta há tanto tempo. Muito bem, tá aí 7h25, voltando com o nosso programa, aliás, continuando com o nosso programa após o presidente Rogério Siqueira, falar aqui também dentro do jogo rápido do Comando 91, inclusive com palavras firmes, com palavras duras, campanha pífia, vergonhosa, então existia uma pressão da torcida para que aparecesse alguém da diretoria e ninguém melhor que o presidente do clube para falar algo. É aquilo que eu sempre falo sobre, não é uma satisfação para a imprensa, quando a gente cita que alguém precisa falar. É uma satisfação para o principal cliente do clube, o principal ativo do clube, que é o torcedor. O torcedor que está indignado, o torcedor que está triste com essa situação. E agora o Asa entra aí nessa pressão, nessa obrigação de precisar vencer o Campeonato Alagoano. Aliás, ou chegar à final do Campeonato Alagoano primeiro para garantir o calendário do ano que vem e, claro, tentar o título que não acontece desde 2011. E ontem, virando a chave agora, indo para a Palmeira dos Índios. A Palmeira dos Índios, porque ontem o CSE venceu. Se no Campeonato Alagoano o time foi horrível, foi um gatinho, na Copa Alagoas o CSE é um leão. E venceu ontem. Mas quem vai trazer informações é o nosso repórter Valmir Lopes. Grande abraço para você, André Áviles. Muito bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido da manhã desta sexta-feira. Uma sexta-feira de muita alegria para a torcida do CSE aqui de Palmeira dos Índios, que ontem foi para a cidade de Murici, venceu o Murici pelo placar de 3-0, quebrou o tabu de nunca ter vencido esta equipe jogando no estádio José Gomes da Costa. A equipe agora soma 9 pontos ganhos na tábua de classificação, 3 vitórias. A primeira vitória aconteceu aqui mesmo no estádio José Gomes da Costa, quando o CSE derrotou o Clube de Regatas Brasil por 1-0. Depois enfrentou a equipe do Penedense em Palmeira dos Índios, também venceu, e ontem venceu a equipe do município pelo placar de 3-0, inclusive com um gol do jogador Felipe Ramon, que foi escolhido craque do jogo, outro gol marcado pelo Giovânio e o outro contra jogador do município, acabou desviando a bola, que acabou entrando, e com isso CSE venceu pelo placar de 3-0. A equipe retornou para a Palmeira dos Índios ontem mesmo na parte da noite e volta a trabalhar para enfrentar na próxima quarta-feira, 19 horas, a equipe do Zumbi pela 4ª rodada do Campeonato Alagoano.
Se o CSE não fez bonito no Campeonato Alagoano, se despediu sem vencer ninguém, agora na Copa Alagoas está mantendo essa invencibilidade e, consequentemente, lutando por qualidade para a temporada de 2026. Informações do tricolor palmeirense, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h28, tá aí as informações do CSE. Já eu trago, inclusive, dentro do giro, todos os placares aí da Copa Alagoas. E já adiantando para o torcedor alvinegro, essa vitória do CSE contra o Murici deixou as chances do Asa de classificação remotas, mínimas. Tem chances? Tem. Mas muito difícil de se classificar na Copa Alagoas. E vamos agora a Maceió para trazer o comentário de hoje do nosso comentarista Viderlan Araújo, ele que comentou o jogo do CSE e fala um pouco sobre o tricolor de Palmeira dos Índios. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN, um grande abraço, um ótimo dia para todo mundo. Acompanhamos a vitória, que vitória, viu? A equipe do CSE, 3-0 sobre o Murici. E olha que nós estamos falando de uma grande apresentação. Estamos vendo a equipe do CSE tentando ressurgir nesta temporada, depois de ter feito um campeonato alagoano muito aquém daquilo que o torcedor de Palmeira dos Índios esperava. E foi um jogo movimentado em vários aspectos. O Murici, do técnico Gilmar Batista, cometendo os mesmos erros defensivos, erros de posicionamento e também de falta de qualidade técnica para uma saída de bola com qualidade, e que acabou pesando muito, porque o CSE, sem tanta qualidade assim, mas jogando de forma objetiva e na base da vontade, conseguiu tirar proveito dos erros do clube mandante. E agora, o time do técnico Carlos Parreira mantém o aproveitamento de 100% na Copa Alagoas e ficando muito perto, né, sendo um fortíssimo candidato a passar para a fase decisiva da competição. Muito importante na ideia do resgate para uma extensão de calendário no próximo ano. E lembrando que o CSE terá daqui a pouco uma partida muito importante pela Copa do Brasil contra Tombense, e que dá uma oportunidade, sim, uma esperança de que numa boa apresentação a equipe possa avançar de fase e ter uma boa injeção financeira também nesta temporada. São aspectos relevantes que envolvem o tricolor de Palmeira dos Índios, que não viveu aquilo que o torcedor esperava no Campeonato Alagoano, mas na Copa Alagoas tem agora um dos melhores aproveitamentos da competição. À noite nós estaremos de volta aqui na programação da NN, no Futebol Show. Segue você no Jogo Rápido dentro do Comando 91. Muito bem, tá aí o comentário de hoje de Viderlan Araújo falando do CSE, que vai bem na Copa Alagoas, e tem a Copa do Brasil também, claro, para jogar, né? E trazendo, antes de falar da Copa Alagoas e também do futebol, do Campeonato Alagoano, melhor dizendo, eu trazia aqui a informação da Copa do Nordeste. Ontem nós tivemos o fechamento da rodada, né? Da terceira rodada da competição. Era o único jogo entre CSA e Sampaio Corrêa. O CSA, meu irmão, largou 4-0 para cima do Sampaio Corrêa, com alguns jogadores titulares no banco de reservas. Inclusive, tem uma rapaziada lá que estava descansando, né? Destaque aí para o Igor Bahia, mais uma vez. O CSA, com essa vitória, ele é o segundo colocado, ele chega na segunda colocação agora do grupo B, ficando atrás apenas do Bahia, que tem 7 pontos. Em 3 jogos, o CSA venceu 2 e perdeu 1. Então, baita de uma vitória ontem do CSA pela Copa do Nordeste. Trazendo agora a Copa Alagoas que teve o seu fechamento ontem, né? O fechamento dessa terceira rodada com o Coruripe vencendo por 1-0 a equipe do Céu. Inclusive comentei essa partida ontem. E o CSE que venceu por 3-0 o Murici, jogando no estádio José Gomes da Costa. Esse resultado eu vou trazer, claro, o Grupo A. O Grupo A tem o Zumbi com 7 pontos, é o primeiro colocado. Dimensão Saúde com 6 pontos é o segundo. Terceiro, Murici com 6 também. E aí na sequência com 6 pontos também o Coruripe, que é o quarto colocado. O Penedense é o quinto com 4. E o CRB, que é o CRB Sub-20, tem 4 pontos. É o sexto colocado do Grupo A. O Grupo A está extremamente equilibrado. Nada é muito definido. Já no Grupo B, algumas coisas sim. O CSE tem 9 pontos, está praticamente classificado. São 3 jogos, 3 vitórias do CSE na Copa Alagoas, 100% de aproveitamento. O CSA-B, que é o CSA Sub-20, tem 7 pontos, é o segundo colocado. E aí vem essa disparidade dos grupos, né? O Asa, terceiro, com 1 ponto, quarto Guarani com 1 ponto e não pontuaram. Quinto Céu e o Igaci, que
pediu aí desistência do campeonato. E eu vou trazer aqui rapidão para o torcedor alvinegro, antes de falar do Campeonato Alagoano, a situação do Asa é a seguinte. Para o Asa se classificar na Copa Alagoas, ele precisa vencer os outros 3 jogos. Ele precisa vencer Dimensão Saúde, Zumbi e Murici e torcer para que CSE não pontue mais. Se o CSE chegar a 10 pontos ou a 11, está classificado. E torcer para que nesses 3 jogos o CSA não vença. Ou seja, o Asa não depende só dele, vai ter que vencer e torcer para que CSE e CSA em 3 jogos, 9 pontos disputados, não façam no mínimo 3 pontos. Ou seja, como o próprio presidente Rogério Siqueira disse, não sou eu que estou dizendo, foi pífia, ruim, horrível essa campanha do Asa na Copa Alagoas. Agora tem uma questão nisso aqui. Planejamento. Existia um planejamento definido e pré-estabelecido para colocar o time alternativo na competição. Em meu ponto de vista, o Asa subestimou a Copa Alagoas, que é óbvio que tem um nível inferior ao Campeonato Alagoano, e subestimou, desdenhou da competição, né? E agora tá vendo aí uma das chances de um calendário para o ano que vem, babau. Tchau, viu? Agora vai ter que chegar à final do Campeonato Alagoano e se não conseguir, tem que subir da Série D para a Série C. Porque senão, irmão, ano que vem é sem calendário nacional e aí sim seria uma vergonha. Seria vexatório para a equipe do Asa. E destacando agora o Campeonato Alagoano, as semifinais, melhor dizendo, um jogo amanhã, CRB e Penedense, às 16 horas no estádio Rei Pelé, e o outro jogo, Asa e CSA, melhor dizendo, no domingo aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca, às 16 horas. E você vai poder acompanhar, claro, pelo NN Play, tanto o jogo de CRB e Penedense, quanto o jogo de Asa e CSA, com show de imagens, com show de transmissão e o melhor, de graça, no 0800. Você só precisa ir agora, você que não é inscrito no nosso canal, ir agora no NN Play, se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque quando for começar o jogo, vai chegar a notificação avisando que vai começar o jogo do CRB e Penedense e que vai começar o jogo também de Asa e CSA. Então se inscreva no nosso canal, vá lá no YouTube rapidinho, se inscreva em NN Play e também nos ajude, e a gente também ajuda a você que quer acompanhar os jogos do Campeonato Alagoano e também da Copa Alagoas. Portanto, fim de programa nesta sexta-feira, fim de jogo rápido, melhor dizendo. Eu volto a falar de futebol, nós voltaremos a falar de futebol às 19 horas dentro do Futebol Show para trazer mais uma vez o presidente Rogério Siqueira falando, essa pressão que o Asa tem aí para vencer o CSA no Campeonato Alagoano e a indignação da torcida alvinegra, que agora disse o seguinte: é obrigação ganhar o Campeonato Alagoano. Eu só não entendi a parte do mercenário, porque não vejo que nenhum milionário joga no Asa. E teve jogador, inclusive, que recebeu proposta a mais, mas ficou. Então, essa parte do mercenário eu não entendi muito não, mas vamos lá. O Asa tem condições de ser campeão, sim. É o Agenor, né? O Agenor, todo áudio, uma vinheta. É incrível o poder do seu Agenor. É um áudio, uma vinheta, um áudio, uma vinheta. Então, voltaremos às 19 horas e um bom dia para você.